Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Amém? Como é bom podermos estar em mais um culto, em mais um mês que se inicia. Que Deus possa conduzir as nossas vidas neste mês de abril, que seja um mês abençoador para as nossas vidas, para as nossas famílias. Que Deus guarde a cada um de nós e nos conduza debaixo da tua poderosa mão. Queridos, para darmos início à nossa celebração dessa noite, convido aos queridos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Salmo de número 40. Vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler o primeiro versículo, queridos, assim por diante, cada um leia um versículo na sua própria Bíblia, em voz alta para nós, tá ok? E diz assim: Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Bem-aventurado o homem que põe o Senhor suas confianças, e que não respeita a seus dedos, nem os que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se podem relatar, os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, abriste os ouvidos, não exibiste holocausto, nem oferta de expiação pelo pecado. Então eis aqui venho, no novo livro está escrito de mim. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não escondi a tua palavra dentro do meu coração. Apregoai a tua fidelidade e a sua salvação não escondi. Da tua oração, da sua benignidade, da tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarda-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista de minha cabeça. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Senhor, agrada-te em me livrar. Senhor, apressa-te a me ajudar. Seja a uma com os livros de liberdade escritos na minha vida, para destruir. Tornem atrás os que me querem mal.
mas eu sou pobre e necessitado. Mesmo assim o Senhor pensa em mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não se demore, ó meu Deus. Grandioso e soberano Deus, na tua presença, queremos agradecer ao Senhor e clamar: Pai, não demore. Senhor, tende misericórdia de nós. Pai, conduza as nossas vidas, pois queremos te ouvir. Queremos, ó Pai eterno, entender as tuas verdades e bondades nessa noite. Que o Senhor venha receber, ó Pai, os nossos corações, que aqui agora queremos a Ti entregar. Fale, Senhor, a cada um de nós. Pai bendito e Pai de amor, louvado seja em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar com o nosso ministério de louvor nesta noite. Graças a Deus, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar, bendizer, adorar o nome daquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Meus saudades, amadas, para você que está em casa, cultua Jesus juntamente conosco, vencendo em Jesus. Amém? 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 Ele já venceu por nós. Como eu disse, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores.
Ele é capaz de conduzir para um lugar seguro após sua morte. Ele que te dá a salvação. Ele que cuida de você todos os instantes. Ele que controla nossas vidas, que são dos nossos corações, que sabe mais de nós do que nós mesmos sabemos. É nesse Deus aqui nós confiamos. Amém? Os que confiam no Senhor.
Senhor, que é tudo que nós
possa estar aqui nos auxiliando neste momento tão importante. Paz, irmãos, vamos estar lendo o nosso texto de hoje, encontrado em Provérbios capítulo 3. Eu gosto muito desse versículo de número 9. Ele nos fala assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Pequenininho esse versículo, mas é muito bom, muito gostoso, né? Então, os irmãos que têm sua oferta, têm o seu dízimo, que possa estar colocando no gasofilaço, ou até mesmo a oferta para a igreja, ou até mesmo o irmão que está com o seu dízimo em casa, não sabe, traga durante a semana, ou liga para o irmão Tiago, peça para ele pegar em casa, que essa época agora de pandemia, né? A gente fica sem poder estar saindo. Eu mesmo estou mais em casa, estou mais alojado em casa do que saindo para os lugares. Liga para o irmão Tiago, ele vai lá na sua casa, pega o seu dízimo e assim você estará entregando o seu dízimo para a igreja. A igreja, nós ficamos aí uns dias sem recolhimento de dízimo, sem recolhimento de oferta. Então isso está trazendo dificuldades para a igreja estar honrando com os seus compromissos. Então, os irmãos podem escolher um hino e assim os irmãos estarão entregando suas ofertas e os seus dízimos. Vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele venha estar trabalhando nos nossos corações e também no coração do pastor, que vai trazer uma mensagem para nós hoje, mensagem que as pessoas estão com sede de ouvi-la. É muito gostoso ouvir, porque, veja bem, 15 dias sem nós estar participando aqui na igreja, eu pelo menos 15, 20 dias sem estar aqui, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui. Pai querido, nós estamos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor colocou esse momento, preparou esse momento para nós estarmos aqui juntos, Pai querido, para louvarmos o Teu nome, Pai. Eu quero Te agradecer de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu sentimento.
te agradecer, Senhor, porque não tem tanto tanto que nós agradecemos a Ti, que é muito, ainda é pouco. Pai, abençoa os irmãos que participaram, ó Deus, dos dízimos e das ofertas, ó Deus. Traga mais e mais para os seus corações, para os seus lares, Pai. Não deixe faltar nada, Senhor. Não deixe faltar o pão de cada dia, aquele cafezinho de manhã, meu Deus. A sua coragem para trabalhar, Pai, para ganhar o pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem dado para cada um de nós uma maneira de viver. Cada um tem uma maneira de viver, Senhor. E por isso nós te agradecemos. Nós te pedimos, Pai, mais uma vez, que venha estar com o pastor, Deus, que está à frente desse trabalho agora. Que ele seja inspiradamente por Ti, Jesus, para falar às nossas vidas, aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Queridos, é muito bom ter cada um de vocês aqui. Sabemos que alguns não puderam estar, não vieram, mas Deus sabe e Deus honra cada um de nós. Mas é bom saber que já podemos nos reunir, mesmo com todas as limitações. Graças a Deus nós temos uma igreja grande, um templo grande, que cabe todos com respeito às normas de distanciamento e cuidados. Então, lembrando que continuamos assim, com as mesmas normas, com os cuidados, uso das máscaras, álcool, distanciamento. Que possamos continuar respeitando e preservando também as vidas. O nosso coração tem estado um pouco dificultoso, porque o aconselhamento que recebemos é que não possamos estar indo ter com os irmãos para preservá-los, mas que Deus possa nos proporcionar, nem que seja um momento de oração rápido ou algo parecido assim. Mas sabe o que dói o nosso coração de não poder estar indo demorar com os irmãos em seus lares, ter aquele momento precioso. Amados, quero lembrar que nós teremos o nosso culto, Quarta com Deus, essa quarta que vem, às 18 horas também. Sexta-feira teremos o nosso ensaio do louvor, na sexta, com toda a equipe, se assim Deus nos permitir. Pois domingo teremos a nossa ceia do Senhor. Tá, então, convido os irmãos, todos que estejam presentes, domingo que vem às 8 horas, para a celebração da ceia, e domingo pela manhã a nossa CBD. Quem perdeu hoje, perdeu. Foi muito bom, a conversa foi ótima e conseguimos eliminar mais uma lição no dia de hoje. Tá? Continuamos na nossa campanha do quilo. Você que não trouxe, traga o seu quilo, queremos entregar mais cestas básicas. E continuamos, como o irmão falou, na campanha do compra do terreno aí. Agora não é mais compra, agora é quitação do terreno. Precisamos pagar a segunda parcela, tá bom? Que os irmãos possam assim nos ajudar para tanto, para conseguirmos quitar esse bem que a igreja adquiriu, que para nós ele é muito, muito importante. E meus queridos, eu vou contar com a ajuda de uns 2, 3 homens fortes, não é, dona Érica? Acho que uns 2 ou 3, né? Dá, né? Para não ficar muito pesado. Como alguns já sabem, o pastor Robson mudou de casa e a empreitada para poder colocar os móveis no lugar muito difícil. Irmão Guina, mas irmão Osés e AD souberam um pouquinho disso, né? Agora nós estamos lá montando os móveis e o pastor cismou de montar um guarda-roupa lá que está difícil de levantar. Eu vou precisar de homens fortes para me auxiliar lá hoje à noite, se puder, depois do culto aqui, rapidinho, 5 minutinhos, quem puder, será bem-vindo. Meus amados, hoje
a nossa temática, como está aí, da luz, das trevas para a luz. É o nosso tema dessa noite. É o texto que Deus tem para os nossos corações, a nossa reflexão. E quando olhamos para essa temática, nós entendemos que algo vai vir de interessante para os nossos corações, e que assim seja. E que assim seja, que Deus fale a cada um de nós nesta noite. Queremos e desejamos ver e ouvir a palavra do Senhor. Todos nós queremos entender as verdades de Deus. Então, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Quero lembrar aos irmãos, se você não presenciou a reflexão sobre felicidade da quarta-feira com Deus, ela está disponível nas redes sociais da igreja, e também, se você não acompanhou nossa participação com o pastor Paulo César, também ele se encontra no Facebook da igreja, ou qualquer outra reflexão, os irmãos possam estar lá acessando também. Capítulo de número 1, versículo de número 13. Colossenses 1, 13. Amém? E ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. Amém? Senhor, grandioso e soberano Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que nos dá de nesta noite refletirmos na Tua Palavra. Peço ao Senhor que venha estar conosco, falando a cada um de nós, conduzindo, Pai, as nossas vidas, pois carecemos ouvir do Senhor. Ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós. Que sejamos transformados, que venhamos, ó grandioso Deus, a entender o que o Senhor quer. Pai bendito, visita, Senhor, aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, a cada família que aqui nesta noite está representada. Visita, Senhor, a cada lar. Visita esta cidade. Visita, Senhor, ó Pai, aqueles que estão presos. Aqueles, ó Pai, que estão presos nos laços do inimigo. Que o Senhor traga libertação. Que o Senhor traga, Pai amado, a condição deles serem restaurados pelo Senhor. Pai de amor e Pai bendito, louvado seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus queridos. Então, desde já agradeço a presença mais uma vez dos irmãos que aqui estão, dos queridos visitantes que estão conosco para ouvirmos um pouquinho da palavra do Senhor. Sinto que a minha cunhada Vânia, que aqui está, que Deus continue abençoando, e os queridos que ali atrás também estão, Deus abençoe. Amados, entender um pouquinho deste tema, para nós não é tão complexo, pois esse tema, ele é abordado a partir do compartilhar da verdade de Deus, o compartilhar da palavra de Deus, pois este é o único meio de levar o homem à libertação. A palavra de Deus, ela é a verdadeira transformação que necessitamos,
ela é a transformação que o povo necessita, pois só assim o homem poderá ter a visão mais clara, só assim o homem poderá enxergar a glória do Deus vivo e saber como pertencer ao seu reino, ao reino de Deus. Isso acontece através da palavra de Deus. Daí se faz importante saber sobre a saída do império das trevas e a entrada neste reino de Deus, reino da luz, pois a nossa temática é das trevas para a luz, e a luz é estar participando, presente, desfrutando do reino de Deus, que só é possível àquele que crê na morte, aquele que crê na ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós comemoramos isso. Apesar que Páscoa quer dizer passagem, e Páscoa tem a ver com a saída do povo do Egito e passagem para uma terra muito melhor, apesar de que Jesus, nesse mesmo dia, ele foi a comemoração, a abertura da sua ordenança da ceia, mas também, nesses mesmos dias, algo importante aconteceu, e combinando com aquilo que cremos, e aqui estamos, porque cremos na morte, porque cremos na ressurreição de Jesus Cristo, e assim, a transformação de vida, ela é operada, não porque nós merecemos, mas porque há uma graça, e ela é a graça de Deus, pois pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E o nosso desejo é que o Espírito Santo dê a cada um de vocês, a cada um de nós, toda a condição para que venhamos a reconhecer o amor de Deus que é perfeito, e que nós venhamos a nos alegrar, nos comprometendo e compreendendo tudo que Jesus fez. E Ele fez tudo isso simplesmente para nos resgatar. Ele fez isso simplesmente para nos tirar do império das trevas, do pecado. O que é o império das trevas? Você sabe o que é? Quem é o imperador deste império? Nós estamos vivendo nesse império? Nós precisamos viver o império das trevas, do pecado? Jesus venceu esse império? Ou não? Meus queridos, para ingressarmos na luz, reino de Deus, é preciso entender algumas verdades muito importantes. Primeiramente, nós precisamos entender a nossa condição. Nós precisamos entender a nossa condição. Eu vou ler em outra versão aqui, Colossenses 1:3. Ele, o Pai, nos tirou da potestade, império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Todos nós, meus queridos, nascemos a partir da queda do império das trevas do pecado. Todos nós. A Bíblia vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos sem exceção, todos os seres humanos, bonitos, feios, ricos, pobres, celebridades, padres, pastores, bispos, papas, etc. Todos. Porém, você pode até perguntar:
mas hoje eu estou na igreja. E eu estou desde que nasci, desde que me conheço por gente. Quem aqui é desse jeito? Está desde criança na igreja? Não dá a mão para mim. 1, 2, quem mais? Vamos lá, 2 pessoas só? O restante tudo converteu depois, né? 3, e por aí vai. Muitos de nós às vezes dizemos isso. Desde que nasci, me entendo por gente. Mas mesmo assim, meus queridos, também, sim, todos nasceram debaixo do império das trevas. Todos. Porque nós somos herança de Adão. Todos nós. A única exceção é um só, que é o segundo Adão, o Senhor Jesus. Daí porque o apóstolo Paulo afirma, né, para nós, aquilo que eu já disse: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. É claro, a sua exceção é Cristo. No império das trevas, do pecado, existe obviamente um imperador, e este é Satanás. Este é Satanás. Só que uma coisa muito interessante que eu quero te afirmar: ele acha que manda, mas ele não manda em nada, ele não manda em coisa alguma, ele só pensa que manda, só pensa. O império se baseia em suprir e satisfazer completamente as vontades e os desejos do seu imperador. Em contrapartida, um rei, pois nós estamos falando, em contrapartida de um império, um reino, um rei busca o bem-estar e a qualidade de vida do seu reino. Todos nasceram sujeitos às ordens e à opressão do imperador das trevas, Satanás. Porém, Deus enviou o seu Filho unigênito, para implantar o reino de luz sobre esta terra e vencer o império das trevas, porque ele já nasceu derrotado. Amém? Muitos questionam: como é que Jesus venceu o império das trevas? Colossenses capítulo 2, versículo de número 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, meus queridos, o despojar é um termo militar muito usado, acho que já falei sobre isso aqui. É usado no Antigo Testamento, que representa a ação de tomar os bens e todas as posses do inimigo que fora derrotado. Pense um pouco. Se Jesus despojou os principados e potestades, então quais eram as posses deste império? O que Jesus queria conquistar? Como Jesus venceu esse exército inimigo? Será que Jesus deu um chute no diabo? Enforcou os demônios? Entrou em luta corporal? Não existe esse dualismo, não existe isso, porque o diabo já nasceu derrotado, é tanto que a tentação de Jesus não foi para mostrar nada a Jesus. Aqueles 40 dias que Jesus passou no deserto e após foi tentado, foi para mostrar para Satanás que ele é um derrotado. Ele é um derrotado. E que Cristo, mesmo em sua maior fraqueza humana, é muito maior que Satanás. Será que Jesus rasgou Satanás com a espada afiada? Também não.
Jesus venceu Satanás e todo o império das trevas, implantando o seu reino. E isso aconteceu pela sua morte de cruz. E nós cantamos isso sempre: pois pela morte venceste. Pela morte venceste. Ele venceu a morrer. Na cruz, a vitória de Cristo foi efetivada, pois com a morte dele, ele traz para nós a vitória. Todos pertencíamos ao império das trevas, do pecado, mas na cruz Jesus o venceu e despojou, permitindo que fôssemos transportados para o reino da glória, de luz e salvação. Hoje você pode dar glória a Deus, porque você é um resgatado. Portanto, você e eu somos os despojos que Jesus tomou do império das trevas, como está escrito lá em Colossenses 2,15 que li. Jesus pagou a dívida que tínhamos com o Pai e rasgou, pois o império das trevas nos mantinha cativos pelo fato de não podermos ir a Deus. E isso não podia acontecer porque nós não tínhamos poder sobre as nossas próprias forças. Mesmo se quiséssemos, não conseguiríamos. Deus nunca nos criou para vivermos a parte da sua glória. Deus nunca nos criou para vivermos a parte do seu poder. Fomos criados para habitar no reino celestial. Daí você e eu somos o despojo que Jesus veio conquistar. Ele veio para nos levar para si. Nós somos a conquista de Jesus. Ele não somente veio à terra como homem, ele não somente deixou a sua glória, ele não veio com o interesse em ter o seu nome, não foi só isso. Ele veio para nos tirar do império das trevas, ele veio para te resgatar, ele veio para resgatar você e sua casa. Ele veio resgatar o que estava perdido, ele veio trazer perdão, ele veio trazer cura, ele veio trazer salvação. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus bondoso. Ele vem trazer e nos salvar e dar salvação eterna. Porém, o complicado, meus queridos, é que muitas pessoas não conseguem entender, não conseguem ou crer que a morte de Jesus é a vitória. Por quê? Isso acontece porque no império das trevas, do pecado, alguns ou a maioria de nós veem a morte como perda. Porém, no reino de Deus, a morte de Jesus, ela veio para trazer vida. Ele morreu para que eu e você vivêssemos. Pertencendo ao reino de Deus, a morte do nosso corpo físico não é o fim. O morrer é lucro e o viver é Cristo, dizia Paulo. A morte não é o fim, porque Jesus nos deu a vida eterna. Jesus morreu para nos tirar da morte e nos dar a vida que outrora não tínhamos. Então, entendamos quem somos, entendamos a nossa condição, aonde estávamos ou aonde se está, para entender que as trevas não é o nosso lugar. O nosso lugar é na presença do Senhor. É para isso. Para ingressarmos na luz, no reino de Deus, é preciso entender como alguém é transportado para o reino de Deus, como alguém é transportado para a luz. Na cruz, Jesus dá a todas as pessoas a condição de serem transportados para o seu reino, reino de luz, reino de Deus. Porém, isso, meus queridos, só acontece
quando uma pessoa reconhece tal verdade. Quando a pessoa reconhece que Jesus morreu na cruz, quando a pessoa reconhece que Jesus pagou a dívida que ele tinha com Deus, e a partir daí está apto em Cristo para entrar e pertencer a este reino de luz, ao reino de Deus, e contemplar a sua glória. A expressão que Jesus disse lá no Calvário, no seu último suspiro, está consumado, está pago, é uma expressão muito importante, que traz uma verdade muito grande. Este brado de Jesus antes de morrer na cruz significa que a obra foi feita, que a obra foi completada, que estava pago a minha e a sua dívida. E no momento que nós cremos nisso, nós somos transportados do império das trevas para o reino de Deus. Quando nós cremos que a nossa dívida foi paga, e ela foi paga pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é Cristo Jesus, nós somos transportados. Nós adentramos as portas do reino maravilhoso de luz. Quando a pessoa está aprisionada no império das trevas, ela pensa de uma maneira, porém, quando é transportada para o reino de Deus, passa a pensar de uma outra forma, totalmente diferente. O império das trevas valoriza o ter, porém o nosso Rei, o Deus Todo-Poderoso, valoriza o ser, e faz daquele que crê uma nova criatura, uma outra pessoa. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E tal transformação se faz necessária, pois o império das trevas e o reino de Deus possuem valores totalmente diferentes. Eles não coadunam, são diferentes, são opostos. Por isso, quando a pessoa encontra um amigo que não via há algum tempo, ele se cumprimenta e pergunta: tudo bem? Após isso, é muito comum perguntarem: como é que está o trabalho? O que você está fazendo? Já se formou? Já se casou? Se a resposta for: estou desempregado, a conversa muda de tom, ganha um ar de tristeza e pessimismo, porque o negativismo é sempre valorizado no império das trevas, pois o negativismo é: não tenho. Pois o ter é sempre o principal. Raramente uma pessoa pergunta à outra: você está feliz? Você está feliz? Você está feliz? No império das trevas, do pecado, se você não tem nada, você não é nada. No reino de Deus é diferente. No reino de luz é diferente. Você é o que você é e não o que você tem. Pois o que você tem, você não vai levar. Você não vai levar, pois vai ficar. Deus nos ama e nos molda para sermos o que fomos feitos para ser, seres que vivem para a glória dele, no seu reino de luz. Portanto, saiba, o império das trevas e o reino de Deus são opostos. Assim sendo, não é possível viver no reino de Deus pensando nas coisas do reino das trevas. Não dá. O problema de muitos cristãos é isso, é querer viver o reino de Deus debaixo da religiosidade e ligados às coisas das trevas, como se houvesse harmonia entre elas, e não há. Eu não posso ficar em cima do muro. Mas Jesus nos ensinou a recebermos o reino de Deus como uma criança. Marcos 10,15: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus
como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Para não só termos atitudes puras, mas para termos a oportunidade de aprendermos um modo novo de viver, para a glória de Deus e do seu reino de luz. Não podemos ter a mesma vida que tínhamos antes, no império das trevas, nem podemos manter os conceitos que criamos ao longo da vida, pois o reino de Deus, ele é totalmente diferente. Então, para entrarmos do reino de luz, para sairmos das trevas para a luz, precisamos entender a nossa condição. Para sairmos das trevas, para irmos para a luz, precisamos entender que somos transportados para este reino da luz através de Cristo. E para ingressarmos na luz do reino de Deus, é preciso entender que o reino de Deus vem pelas boas novas. O reino de Deus, o reino de luz, vem pelo Evangelho de Jesus. Porque Ele veio nos chamar para sairmos das trevas e sermos transportados para o seu reino de luz. Sem o anúncio das boas novas, sem o anúncio dessas verdades, não seria possível sair das trevas, porque sem o anúncio delas não se conhece este reino. Assim, a igreja, nós recebemos a ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E qual é a boa notícia que Jesus trouxe? Qual é a boa notícia que Ele traz para mim e para você? Qual a boa notícia que tem que trazer felicidade ao seu coração e um sorriso nesses seus lábios? A boa notícia é: ninguém mais precisa viver sob o domínio das trevas, sob o jugo da servidão do pecado. Pois há um reino de amor, pois há um reino de paz para todo aquele que crê que Jesus pagou todas as dívidas que tínhamos com Deus, pelo fato de sermos todos pecadores. Jesus poderia muito bem ter vindo simplesmente morrido por toda a humanidade e transportados todos para o reino dele por uma imposição. Ele poderia ter feito isso, pois Deus é poderoso. Mas não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus deseja. Não é assim que Deus quer relacionar conosco. Não é assim o relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus é uma escolha. Deus te deu a escolha. Você escolhe sim ou não. É com você. E essa escolha é dada a todos. Por isso que tem João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você escolhe andar com Ele ou não. Deus, em sua soberana vontade, quer assim. Desse modo, o Senhor nos ensina por meio de Paulo a termos a mente renovada, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas cada um tem que dizer o seu sim ou o seu não. Então, para se viver a plenitude do que Deus tem, é necessário renovar completamente a mente, permitindo que Ele nos transforme à medida do caráter de Cristo. Sem fé depositada em Jesus, pela sua morte e ressurreição, ninguém sai das trevas. Sem a fé em Jesus, ninguém vai sair das trevas. Ninguém. Porque é necessário reconhecer que Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida de todo aquele que nele crê.
É preciso crer que Ele pagou a dívida e que o império das trevas está derrotado e não tem poder mais nenhum sobre nós. Sem que a palavra de Deus e a verdade seja anunciada, ninguém pode ter fé ou ninguém pode conhecer o reino de Deus e vislumbrar a sua glória. Afinal, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus nos permite conhecer o reino de Deus, o reino de luz, e assim podemos crer nesse reino. Do contrário, como se poderia crer em algo que não se ouve? Como eu vou crer em algo que nunca ouvi falar? Como? Para acreditar na luz, é preciso entender que ao fazer parte do reino de Deus, o império das trevas ele é deixado para trás. Filipenses 3:8. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Meus queridos, essa palavra de Paulo aqui ela é muito complicada. Essa palavra de Paulo aqui, vocês sinceramente vão ter que ouvir. Paulo escreveu que considerava toda a sua vida antes de conhecer Cristo como esterco. E essa palavra escreve exatamente isso que devemos pensar e sentir na nossa vida antes de pertencer ao reino de Deus. É nojento. E eu quero que você sinta mais nojo agora, ao saber que essa palavra aqui que ele está dizendo não é sobre o serviço que o cavalo ou a vaca faz, não. Ele está falando sobre aquilo que nós mesmos produzimos, aquilo que nós excretamos. É isso que ele está dizendo. Sobre dejetos humanos. É isso que quer dizer o texto original grego. Pois do animal você usa para fazer adubo, e do ser humano você não usa para nada. Ou seja, Paulo considerava tudo aquilo que tinha antes de conhecer a Cristo como nada, e não servia para nada. O que é que nós fazemos com isso? Nada. Você aproveita para nada. Se estando no reino de Deus, você ainda deseja o que tinha antes de Cristo, então você deseja voltar àquilo que você jogou fora. Portanto, cuidado. Será que você tem negado completamente o império das trevas? Por acaso você tem se disfarçado quando ninguém está olhando? Se o pastor, algum irmão não está por perto, você dá aquela escapadinha? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém vê? Quem é você quando ninguém vê? Aquela escapadinha depois volta à postura de santo para manter a reputação? Se você age assim, então você ainda não negou totalmente o império das trevas em sua vida e ainda não reconheceu que a nossa nova vida em Cristo é infinitamente melhor que a vida anterior e precisa de verdade nascer de novo. Aprenda, ninguém entra para o reino de Deus quando entra em algum lugar simplesmente. Não é assim, porque o reino de Deus não é um lugar físico. Ele afeta o nosso físico, mas é implantado dentro de nós. É o domínio, o controle de Deus sobre minha vida. Esse que é o reino. É eu entender que eu tenho um rei sobre mim. Eu faço parte desse reino. Ele é implantado dentro de nós e não consiste em aparência exterior. Lucas 17, 20 e 21.
Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. É Jesus na vida daquele que crê. Amém? Decida por seguir a Cristo diariamente, pois o que diz pertencer ou não ao reino de Deus não aceita participar das coisas deste mundo. Aquele que não decide participar do reino de Deus, ele está preso no império das trevas. Aquele que diz pertencer, mas não pertence ao reino de Deus, ele age como as coisas do mundo fossem normais, vive uma coisa e diz outra. Precisamos viver de um modo transformador para a glória de Deus e para o nosso bem. Afinal, Efésios 5:8 já concluo aqui. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Negue tudo aquilo que você valorizava da sua velha vida. Negue tudo aquilo que você valorizava e pertencia ao império das trevas do pecado, e que não está de acordo com o princípio eterno do reino da luz de Deus. Se permita ser cheio do Espírito Santo, para que este mesmo guie diariamente, e assim você andará em vitória em Jesus, com Jesus. Mesmo que as coisas não estejam exatamente como você quer, mas para esta vida o que vale não é o que você tem, mas o que você é para Jesus. Quem é você para Jesus? Mas para a glória de Deus, ser aí onde você está é o melhor com Jesus. Ele quer você em seu reino, Ele quer você, Ele quer adentrar a sua vida, Ele quer ser o seu rei. Hoje nós relembramos o momento e dizemos sobre uma Páscoa, sobre um rei que se entregou numa cruz e se derramou. É esse rei que tem que reinar sobre mim e sobre você. Celebre todo dia a glória do Senhor pelo seu reino de luz, que vem com a palavra dele que é anunciada, pois aqueles que são dele fazem parte, aqueles que são dele são seus súditos, aqueles que são dele são do amado. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Que assim sejamos do nosso amado, aquele que morreu e se entregou por nós. Amém? Que Deus os abençoe. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu te convido a colocar a sua vida diante do Senhor neste momento. O convite é deixar as coisas das trevas e nos achegarmos à luz, ao reino do Senhor, a um reino de luz. Faça esse clamor nesta noite, coloque a sua vida diante dele, e se há alguma coisa que te liga ao império que não é do Senhor, peça que ele retire de você, peça que ele restaure a sua vida, o seu coração nesta noite. Senhor, grandioso e poderoso Deus,
neste momento, venho colocar diante de Ti, Pai, as nossas vidas. Venho colocar diante de Ti, Pai, os nossos corações, os corações de cada um que aqui está nesta noite. Senhor, grandioso e poderoso Deus, se há alguém em nosso meio, se há alguém que está ouvindo esta mensagem, ainda está vivendo, Senhor, aprisionado no reino das trevas, que este venha abrir o seu coração e deixar Cristo entrar, e assim, Senhor, ser transportado para o reino de luz, e assim, Senhor, ser transportado para o seu reino de glória. Pai de amor e Pai bendito, traga o Teu perdão, traga a Tua cura, traga a Tua restauração sobre as vidas, ó Pai. Grandioso Deus e Pai, eu te peço que venha estar conduzindo as nossas vidas, que o Senhor venha estar restaurando os nossos corações, restaurando os lares, Senhor, tirando o desespero, tirando o desalento, transformando os corações de pedra em corações de sangue. Pai de amor e Pai bendito, clamo ao Senhor, Pai, nesta noite. Derrame, Senhor, a Tua graça, derrame, Senhor, o Teu amor, derrame, Senhor, o Teu perdão sobre cada um de nós. Grandioso e soberano Deus, Pai, que as Tuas consolações, que o Teu amor e a Tua paz venham sobre cada um dos meus irmãos, pois esta oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Coração silenciosa, estamos encerrados. Te aguardo quarta-feira.